Olá, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você está buscando ajuda para o seu filho ou a sua filha através da hipnose. E eu vou te explicar algumas coisas que são importantes você saber sobre esse tratamento. Então assista até o final. Antes de começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Marina Svanazzi, sou biomédica e hipnoterapeuta, sou mestre e doutora em saúde coletiva. Eu realizei parte do meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, em Chicago, onde eu me especializei em educação e desenvolvimento socioemocional infantil. Tenho anos de experiência em pesquisa nas áreas de educação e saúde integrativa. Já atuei ministrando muitos cursos de formação em neurociência da aprendizagem, educação socioemocional e educação Montessori para pais e educadores. Como hipnoterapeuta, me especializei no atendimento a crianças e adolescentes e também realizo um trabalho de orientação familiar para questões socioemocionais. Agora eu vou falar aqui sobre tudo o que você precisa saber sobre a hipnose e a hipnoterapia, como é feito o tratamento e por que ele costuma ter resultados mais rápidos e eficazes do que outras modalidades de terapia. Mas antes de eu começar a falar sobre hipnose, é importante você entender alguns princípios básicos sobre a mente humana e como ela funciona. Como a nossa mente funciona? O modelo da mente do Gerald Kein considera que nós temos três mentes: a mente inconsciente, a mente subconsciente e a mente consciente. A nossa mente inconsciente controla as nossas funções fisiológicas involuntárias, como o funcionamento dos nossos órgãos internos, do nosso sistema imunológico. E apesar de os nossos órgãos serem controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo e funcionarem de forma automática, é possível também, através da hipnose, exercitar o controle da mente sobre as funções do corpo. Já a mente subconsciente armazena memórias emocionais e controla os nossos comportamentos. Ela automatiza os nossos comportamentos conforme as nossas memórias, conforme as emoções e comportamentos que aprendemos com as nossas experiências de vida. E a mente consciente possui capacidade analítica de processar informações e também controla a nossa força de vontade. Todas as nossas emoções são geradas pelas programações que estão armazenadas na mente subconsciente. Então, se nós queremos mudar emoções e comportamentos, nós precisamos mudar as programações que estão no subconsciente. Só que a maioria das psicoterapias atua no nível consciente da mente e existe uma barreira entre as mentes consciente e subconsciente, chamada fator crítico. E essa barreira existe para proteger as programações que estão armazenadas no subconsciente. E essa barreira torna mais difícil acessar e transformar as nossas programações emocionais. A hipnoterapia atua removendo o fator crítico e agindo diretamente sobre a mente subconsciente, facilitando que a pessoa consiga transformar as suas memórias e os seus hábitos de emoções e comportamentos de forma rápida. O que é a hipnose e a hipnoterapia? Hipnose nada mais é do que aceitar uma sugestão. Toda vez que aceitamos uma sugestão e essa sugestão se estabelece na nossa mente subconsciente, podemos dizer que a hipnose aconteceu. E isso acontece várias vezes ao longo do dia. Quando assistimos TV, quando ouvimos a uma pessoa que consideramos ser uma autoridade em algum assunto, quando lemos um livro, quando assistimos a um culto religioso e em várias outras situações. Ou seja, mesmo sem saber, todos os dias nós entramos e saímos do estado de hipnose e ficamos suscetíveis a experiências que programam a nossa mente de alguma maneira. Podemos dizer, inclusive, que o estado de hipnose é um estado natural da mente. Na hipnoterapia, a gente realiza esse processo de forma intencional, através de técnicas que atravessam a barreira da nossa mente consciente e que promovem transformações emocionais e comportamentais de forma rápida e eficaz. Mitos sobre a hipnose.
Existem muitos mitos acerca da hipnose que podem acabar atrapalhando o processo da hipnoterapia. E por isso é muito importante falar sobre eles e deixar tudo isso bem esclarecido. Os medos e mitos mais comuns sobre a hipnose são: eu vou ficar inconsciente? Eu vou perder o controle? O hipnotista vai colocar coisas na minha mente que eu não quero? A resposta para tudo isso é não. Durante a hipnose, a pessoa não fica inconsciente. Muito pelo contrário, ela fica ainda mais consciente do que no estado normal de vigília. E ela não perde o controle. Ao contrário, ela está sempre no controle. É impossível que o hipnotista coloque algo na mente de alguém que a pessoa não queira, porque se ela não gosta da sugestão, a mente dela sempre rejeita. Então, a mente só aceita aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, e a pessoa está sempre consciente e no controle de tudo. E a hipnose não é um poder. Na verdade, é a pessoa que faz todas as transformações na própria mente. O poder está na mente. O hipnoterapeuta é somente um guia, um facilitador desse processo, auxiliando e guiando a pessoa para fazer as mudanças que ela precisa na própria mente. E por essa razão, nós costumamos dizer que toda a hipnose é uma auto-hipnose. Qual a diferença da hipnoterapia para adultos e crianças? Existem diferenças em como cada um vivencia o processo da hipnoterapia e também diferenças quanto à metodologia e às técnicas utilizadas. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. As crianças costumam apresentar grande facilidade e receptividade ao tratamento com a hipnoterapia, enquanto alguns adultos podem apresentar certas resistências a etapas do tratamento. As crianças geralmente têm uma mente mais aberta e se entregam mais ao processo, e isso facilita que elas tenham excelentes resultados. Já as técnicas utilizadas variam de acordo com a idade. A hipnoterapia é bastante personalizada, ou seja, as técnicas que usamos com adultos não são as mesmas que usamos com as crianças. E os métodos precisam se ajustar às condições de cada um. Então, as técnicas que utilizamos com uma criança de 4 anos são diferentes das que usamos com uma criança de 7 anos e que também são diferentes das que usamos com uma criança de 12 anos ou mais. As técnicas precisam se ajustar ao estágio de desenvolvimento da criança e também ao universo dela. Geralmente, a hipnose para crianças inclui técnicas que envolvem brincadeiras com a imaginação, com o corpo e com materiais concretos também, mas sempre desenhado de forma personalizada para se ajustar ao universo de cada criança. Qual a importância de se realizar a hipnoterapia na infância? Praticamente todas as dificuldades emocionais que os adultos carregam têm origem na infância, a partir de acontecimentos ou traumas que ficaram registrados na mente subconsciente. E quanto mais o tempo passa, mais esses padrões negativos vão sendo reforçados por outras experiências da vida. E quanto mais esses padrões são reforçados, mais difícil se torna a mudança. Por isso, é importante tratar os traumas o quanto antes. Com a hipnoterapia, é possível acessar e tratar a causa do problema, liberar emoções reprimidas e ressignificar os eventos traumáticos. Para que a hipnoterapia é indicada? A hipnoterapia costuma ser muito eficaz no tratamento de transtornos psíquicos ou físicos que tenham uma causa emocional. Mas também pode ter excelentes resultados na mudança de hábitos e qualquer tipo de programação registrada na mente subconsciente. Esses são alguns exemplos de sintomas que podem ser tratados com a hipnoterapia: agressividade, alergias, ansiedade, bullying, depressão, dificuldade para comer, dificuldade para dormir, dificuldade de aprendizagem, enurese noturna, fobia específica, fobia social, gagueira, hábitos indesejáveis, sentimentos de rejeição e abandono, medos, TDAH, timidez e traumas.
É importante entender que todo sintoma tem uma causa, e é isso que a hipnoterapia busca e trata, a raiz do problema. E qual a idade mínima para passar pela hipnoterapia? Para passar pela hipnoterapia, é essencial que a criança seja capaz de entender e seguir instruções simples. Eu costumo receber crianças a partir de 4 anos de idade, mas isso pode variar em função do estágio de desenvolvimento e das habilidades de comunicação da criança. Qual é a eficácia da hipnoterapia? De acordo com a literatura científica, a hipnoterapia é uma abordagem terapêutica com um dos mais altos índices de eficácia. De modo geral, os tratamentos com hipnose atingem índices de eficácia acima de 80%, o que torna a hipnoterapia uma das abordagens mais eficazes entre todas as modalidades de tratamento. A hipnose funciona para todo mundo? Como eu disse anteriormente, a hipnose não é um poder, ela é um meio através do qual a pessoa realiza mudanças em si mesma. Então, a eficácia do tratamento depende muito da pessoa que está passando pelo processo. Depende da vontade dela em mudar algo em si mesma. Ela precisa desejar a mudança, porque é a força da vontade que vai gerar a energia necessária para a mudança. Depende de ela não ter medos em relação à hipnose e também depende de ela ser capaz e estar disposta a seguir instruções. No caso das crianças, como eu disse antes, por volta dos 4 anos de idade, elas já são capazes, geralmente, de entender e seguir instruções simples. Quase sempre as crianças não têm medos em relação à hipnose e elas costumam ser bastante receptivas, por isso elas costumam ter excelentes resultados. E com relação à vontade de mudar algo em si mesmas, às vezes é necessário fazer um trabalho inicial com a criança para criar ou fortalecer a motivação para mudar. Por exemplo, uma criança rói unhas e os seus pais veem isso como um problema e buscam ajuda terapêutica, mas a criança não vê nenhum problema nisso. Pelo contrário, ela gosta de roer unhas e não vê uma razão para querer parar. Em casos assim, a gente faz todo um preparo inicial antes do tratamento para fortalecer a motivação da criança em realizar a mudança. Como funciona o tratamento com a hipnoterapia para crianças e adolescentes? Eu costumo trabalhar com uma consulta de avaliação e depois um número de sessões que eu defino após essa avaliação inicial. Antes dessa primeira consulta de avaliação, eu procuro passar todas as informações para os pais sobre o tratamento com a hipnoterapia e esclarecer todas as dúvidas. A família preenche um formulário de anamnese para que eu possa conhecer a criança, o seu contexto familiar e para que eu possa entender o problema na perspectiva da família. Caso necessário, eu posso fazer algumas perguntas para a família para esclarecer algumas questões que eu considero importantes. A consulta de avaliação é feita individualmente com a criança ou o adolescente. E somente quando a criança é muito pequena e ainda não se sente segura, eu permito que os pais entrem por um tempo até que ela se sinta segura em estar sozinha comigo. Na consulta de avaliação, eu foco em estabelecer uma relação de confiança com a criança. Eu busco me conectar com ela a partir do universo de interesses dela, para que ela se sinta à vontade e relaxada para poder depois passar pelo tratamento. Na consulta de avaliação, eu também explico sobre a hipnose, nós fazemos algumas brincadeiras ou exercícios para ela experimentar o poder da mente, que para algumas pode até parecer mágica. E eu também avalio a visão da própria criança sobre o problema dela e também a motivação dela em realizar a mudança. E após essa avaliação, eu defino o número de sessões para o tratamento e apresento para a família. Se necessário, também ofereço orientação para a família na área de educação socioemocional. Se você tiver qualquer dúvida em relação à hipnose ou ao tratamento que eu ofereço com a hipnoterapia, não deixe de entrar em contato comigo. É um prazer para mim poder esclarecer suas dúvidas e uma grande alegria poder ajudar a sua criança e a sua família. Um grande abraço.